Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra publicada pela Vide Editorial, lançada nesse mês e que me foi enviada, que se chama Cosmogonia da Desordem, Exegese do Declínio Espiritual do Ocidente, do professor Sidney Silveira, tá? Bom, antes de falar sobre essa obra, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu deixarei na descrição do vídeo o link, tá, da obra que pode ser adquirida no site da Vide Editorial e um cupom de desconto que também pode ser aplicado lá no momento da compra, certo? Bom, eu vou falar sobre os aspectos principais e aprofundar um pouco justamente sobre o professor Sidney Silveira. Bom, o livro do professor é um apanhado de escritos que ele fez em um site que se chama Contra Impugnantes, tá? Porém, a minha experiência lendo a obra do professor vem de outro momento. Eu o conheci numa tradução que ele fez de uma obra de São Bernardo de Claraval, que fala sobre os graus da soberba e da humildade. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção já naquele momento sobre o professor é o grau de esmero que ele tem com a tradução, com as notas, e essa obra que é de autoria dele não deixa de também observar esses critérios, tá? Ele é um autor que a base dele é tomista, tá? Ele é um grande divulgador da doutrina de Santo Tomás de Aquino aqui no Brasil, assim como também o professor Carlos Nogueira e outros, né? Então eu já tenho contato com a obra do professor há mais tempo. Porém, essa obra Cosmogonia da Desordem, que agora sai pela Vide, ela estava esgotada já há um tempo, tá? Ela é uma obra extremamente importante. É sabido que a crítica da modernidade, a interpretação da modernidade não é algo novo. Porém, a crítica da modernidade com base na doutrina de Santo Tomás de Aquino, aí já é outra coisa, tá? Porque a crítica da modernidade por escritores, por exemplo, como René Guénon, tá? Mas o fundamento aqui é Santo Tomás de Aquino. E nós devemos pensar que, para que ele saiba e divulgue Santo Tomás de Aquino, logicamente ele tem que ter passado, como qualquer um que queira estudar a obra de Santo Tomás de Aquino, ele tem que ter participado já e estudado a tradição filosófica que vem de Sócrates, Platão e Aristóteles. Logicamente foi Aristóteles o autor que mais influenciou Santo Tomás, mas Platão foi professor de Aristóteles e saíram de todos, vieram direto ou indiretamente das influências de Sócrates, tá? Vou falar então um pouquinho sobre o professor Sidney Silveira. Ele é do Rio de Janeiro, tá? Quem quiser acompanhá-lo aí nas redes sociais, as entrevistas que ele concedeu. É jornalista, editor, escritor, professor e estudioso da filosofia medieval, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da escolástica no Brasil, com ênfase na obra de Santo Tomás de Aquino. Depois de décadas trabalhando em jornais e revistas como redator, revisor, editor-chefe e colunista, criou em 2008 justamente o que eu comentei, o seu blog Contra Impugnantes, que durante quase uma década foi o grande polo de divulgação do tomismo do Brasil, chegando a milhares de acessos diários. Por meio de institutos, editores e sites, ministra desde 2006 cursos de filosofia, teologia, literatura, história, como também coordena a publicação de várias obras de autores medievais em edições bilíngues, como eu citei o primeiro contato que eu tive com ele numa tradução de uma obra de São Bernardo de Claraval, tá? Que são consideradas como a decisiva introdução no Brasil do pensamento escolástico, antes relegado aos círculos acadêmicos fechados e a seminários de formação de sacerdotes. Então, assim, o professor Sidney Silveira, ele tem várias aulas na internet. Ele possui, se não me falha a memória, um curso sobre a República de Platão, um curso extenso sobre a República de Platão. Então, assim, o professor é algo muito importante
não só para um escritor, para um filósofo, é estar inserido numa tradição filosófica, né? Isso é determinante, inclusive para a qualidade da sua filosofia. E o professor Sidney Silveira é justamente esse cara. Tá? Então, além, como eu disse, das suas obras primorosas de tradução, a sua prosa é excelente, sempre preocupado em não adotar a nova gramática, como ele mesmo disse, seguindo o professor Sérgio Pachá, que eu acredito que seja seu parceiro, porque eu observei vários contatos da internet, enfim, eles possuem uma relação bem próxima. Ele é esse defensor, inclusive palestras no Congresso sobre a questão de gramática, de linguagem neutra, vocês podem procurar, que vocês têm facilmente acesso nisso aí pelo YouTube. Bom, especificamente sobre essa obra, já na apresentação, ele mostra a sua argúcia e a finura da sua prosa, porque na apresentação ele meio que resume em poucas páginas as querelas e as questões filosóficas, digamos que ele traça uma linha do tempo sucinta sobre a tradição filosófica ocidental, né? E aí, já no início ele vai falar que o propósito da presente obra é exumar os pressupostos noéticos do mundo pós-moderno, ou seja, verificar a sua etiologia, pôr uma lupa nas causas distantes do caráter patógeno da cultura contemporânea, na feliz expressão do filósofo e psicólogo Martin Echavarria, acredito que talvez não seja essa a pronúncia, um dos mais eminentes estudiosos de Santo Tomás de Aquino nos dias de hoje. Neste cenário, procuramos levar o nosso intuito adiante, arrolando o tesouro filosófico e teológico do Aquinatate, Santo Tomás de Aquino, assim como outros autores da Idade Média, aqui contrapostos a tudo o que nasceu o espírito grosseiramente imanentista, gerador de patologias coletivas cujos sintomas são cada vez mais visíveis no tecido social dos países do Ocidente, outrora cristã. Não se espante, pois, o leitor ao contemplar a variada gama de assuntos expostos nas páginas a seguir, porque a aparente disparidade embute uma lógica interna, razão pela qual somente o vislumbre dos artigos em seu amplo conjunto é capaz de revelar a diagnose da dissolução espiritual nela suposta, assim como o sentido de unidade subjacente à multiplicidade das questões aqui levantadas. Então o livro, esse é apenas um trecho, tá, gente, já do final da sua síntese. Ele é dividido em 5 partes, tá? A primeira parte, controvérsias e efemeridades. Segunda parte, tesouros da metafísica atomista. Terceira parte, a cidade de Deus sitiada. Quarta, moral e psicologia à luz da teologia de Tomás de Aquino. E quinta parte, gnosiologia das alturas, tá? Então, como eu disse, são uma coleção desses artigos que possuem dentro de si uma coerência interna, apesar de aparentemente poder não ser tão perceptível, mas possui, tá? Ele usa uma citação aqui de Machado de Assis que é interessante, abre aspas. Se estes ensaios te parecem bons, fino leitor, nós nos pagamos da árdua tarefa de trazê-los à luz. Se te parecem maus, Deus te agracie com o dom da benevolência, para com este escriba. Mas a obra é excelente. Então eu tive a oportunidade já de ler alguns ensaios em que ele fala da gramática e da barbárie, tá? Do Oscar Niemeyer e o êxtase de Narciso. Enfim, todos os seus artigos são, como eu disse, permeados de análises filosóficas. Então ele sempre analisa à luz de toda essa tradição. Bom, eu diria que qualquer pessoa que deseja entender um pouco dessa crítica à modernidade tem que fazer, principalmente se ele for cristão, ele deve ler uma obra como essa, justamente porque ela traça as suas bases na filosofia de Santo Tomás de Aquino, que é a teologia da Igreja Católica. Enfim, então fica aqui a minha expressa recomendação e agradecimento a vídeo, porque esse livro aqui é, sem sombra de dúvida, um verdadeiro tesouro, e em especial por se tratar de um escritor nacional. É algo que eu acho que deve ser extremamente fomentado, tá? Cosmogonia da desordem, exegese do declínio espiritual.
do Ocidente, do professor Sidney Silveira. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.